Olá, o Pauta Especial está no ar. Abril é o mês onde se comemora o Dia Nacional de Combate à Hipertensão. E esse é o assunto do nosso bate-papo aqui no estúdio. Vamos saber um pouco mais sobre essa doença que ataca mais de 30 milhões de brasileiros. Mas também vamos mostrar um belo exemplo de solidariedade. É um projeto que está dando mais qualidade de vida a crianças do Conjunto Lucila Toledo, em Maceió. Você ainda vai conhecer o Rei do Barro, um artesão que há mais de 40 anos transforma essa matéria-prima em obra de arte. Abril é o mês em que se comemora o Dia Nacional de Combate à Hipertensão. Essa é uma doença silenciosa que ataca mais de 30 milhões de brasileiros e pode até matar se não for devidamente controlada. Mas o que causa a hipertensão e como podemos combater essa doença? O médico cardiologista Marco Mota está comigo aqui no estúdio. Doutor, como é uma doença silenciosa, qual é o grito que ela dá? Uma boa pergunta. Não há outra forma de diagnosticar a pressão alta a não ser medindo a pressão. Quer dizer, é muito falsa a ideia de que espera o sintoma para procurar o profissional. O sintoma, sim, que mais se correlaciona à hipertensão é a dor de cabeça, mas isso é uma besteira. Nem sempre a dor de cabeça quer dizer que a pressão está alta. Então, aconselhamos, e a nossa sociedade preconiza, que após os 18 anos de idade, pelo menos uma vez no ano, se meça a pressão arterial. E eu não conheço ninguém, a partir dessa idade, que começou a medir a pressão. A não ser que seja alguém que tenha um histórico familiar. E aí seria o primeiro grito para ele. A história familiar é importante nesse diagnóstico? Sim. Eu diria que a metade da carga da pressão alta vem dos antecedentes hereditários. Mas o mais importante mesmo é aquilo que o paciente vai juntando durante a vida. Eu costumo chamar do entorno. Quer dizer, o paciente que começa a ganhar peso, fica sedentário, tem uma alimentação irregular, e aí vai juntando os fatores de risco que fazem com que, após geralmente os 40 anos de idade, ela comece a aparecer de uma forma muito rápida. Eu diria, só para uma ideia que assusta um pouco, aos 70 anos, em cada 10, 7 se torna hipertenso. Não devemos esperar, claro, os 70 anos para começar a tratar. É verdade. Doutor, qual é a pressão ideal do ser humano? Ela pode ser dividida em faixas etárias ou é uma só? Essa é uma boa pergunta. A pressão que diagnostica hipertensão no consultório são valores acima de 14/9. Isso você fazendo 2 medidas em uma consulta, pelo menos, e em 2 consultas. Em uma consulta só, a gente não pode fazer o diagnóstico. Porque tem a síndrome do jaleco branco, tem gente que não pode ver um médico que a pressão sobe. Isso. Mas eu vou só completar e lhe falar do jaleco branco, que, aliás, a gente prefere chamar avental branco, né? O paciente, ele quando desperta assim, para essa questão do valor da pressão, ele tem que saber o seguinte: a pressão ideal, que foi o que você me perguntou primeiro, é 12/8. Todas as pessoas que vivem muito foram as pessoas que conseguiram manter esses valores de pressão até a sua velhice. E voltando ao avental branco, é importante, hoje, a gente não pode mais diagnosticar a pressão alta dentro do consultório. As medidas têm que ser complementadas fora do consultório. Existem métodos científicos, que é a MAPA, a MRPA, mas existe hoje as automedidas. Quase todo mundo tem um aparelho de medir pressão em casa, São confiáveis? Alguns não, outros sim. Existem marcas que são validadas no Brasil, pelo menos 3 marcas são validadas. Agora, mesmo não sendo validado o equipamento, ele dá para a gente uma informação. Por exemplo, o paciente diz assim: doutor, sempre que eu meço com o meu aparelhinho que não é tão bom, de punho, em casa, a minha pressão é normal. Quando eu venho ao seu consultório, o senhor diz que a minha pressão é alta. Então, isso é um indicativo de hipertensão do avental branco. E o contrário: doutor, o senhor me diz aqui que a minha pressão é 12/8. Quando eu chego em casa, dá 14/15.
é a outra situação que a gente tem que buscar, que é a chamada hipertensão mascarada. E essa é mais séria, porque a gente não diagnostica se não medir a pressão fora. Agora, é por faixa etária? Até quando uma criança, um idoso é tratado de maneira diferente do paciente que tem uma vida muito ativa, estressante? Até 18 anos em diante o valor é esse, não muda. Para as crianças e adolescentes, existem tabelas que você faz o cálculo por valores de percentis. Isso é uma coisa meio complicada, porque só quem faz mesmo é quem trabalha com isso. Você tem que estabelecer altura, peso e fazer um cálculo da pressão de acordo com o desenvolvimento da criança. E aplicar o percentil, que é o 90, 95 e o 100. Acima de 95 Mulheres têm pressão diferente dos homens? Não. As mulheres devem obedecer os mesmos valores para o diagnóstico de hipertensão. É preocupante também quando o paciente tem pressão considerada baixa, abaixo desse percentual, que o senhor falou, 12/8? Olha, eu costumo dizer o seguinte aos meus clientes, que tem essa história. Eu vim aqui porque minha pressão está muito baixa. Eu digo, graças a Deus. Porque o que eles chamam de pressão baixa é uma pressão normal. O risco de ter um derrame ou um infarto do miocárdio provocado pela hipertensão já aumenta a partir de 11,5 por 7,5. Então, você ter 10% de pressão é uma maravilha. Agora, se você tem 10% de pressão e tem sintoma, tontura, desmaio, apagamento, aí tem que investigar o que é que está dando essa pressão baixa. Cidadão, o senhor falou agora há pouco, que está aqui no relatório, que ela é silenciosa. Há como se conviver com essa pressão alta sem tomar remédio e com uma vida, eu diria assim, ativa? Sim, absolutamente possível. Eu costumo até dizer aos meus clientes, quando eu tomo uma atitude, uma pessoa que tem, por exemplo, 30 anos de idade, e eu já quero interferir na vida dele, dizendo que a pressão merece cuidados. Eu digo, olha, eu não estou dando uma informação que vai lhe servir para hoje ou amanhã. É para daqui a 20, 30 anos. Quer dizer, que pega na minha faixa de vida, né? De repente eu tenho um AVC. O AVC não foi determinado pela pressão daquele dia, foi pela carga de pressão que eu não tratei durante 20, 30 anos. Então é muito comum as pessoas absolutamente normais, de repente, ser surpreendida por um derrame. E o que é realmente a pressão alta? Bom, valores de pressão acima de 14/9 em 2 medidas de consultório e em 2 visitas médicas. Na maioria dos casos, precisando complementar com um exame chamado de MAPA ou MRPA. Quer dizer, medir a pressão fora. Se a gente puder comparar, fazer uma analogia com uma tubulação, uma encanação. Vem em 50, passa para 30, vai para 12... Claro. E aí, o que acontece com o nosso coração, com o nosso cérebro? O que acontece quando o cidadão tem pressão alta? Como você já disse muito bem, a pressão alta ela tem 2 números, 14 e 9. O 14 é mais ou menos a força com que o coração se esvazia dentro dos vasos, principalmente na aorta, que é o vaso onde ele desemboca, não é? E a maneira como o organismo reage a essa força que o coração se contrai e ejeta e joga para frente é a chamada resistência dos vasos. Então você tem uma bomba que é aspirante, que joga líquido dentro dos vasos que tem um fenômeno elástico que reage de uma forma, com vasodilatação, favorecendo essa saída do sangue, ou então se fechando, quer dizer, é o regulador, que é a pressão chamada diastólica. E quando a pressão é maior do que esse valor, 14,9, os órgãos diretamente lesados são o cérebro, os rins, o coração. E os vasos, de uma maneira geral, que a gente enxerga muito bem isso no fundo do olho. O fundo do olho é um local extraordinário para você ver o estrago que a hipertensão está causando. É por isso que vem a pressão ocular, que muita gente desconhece
Não, são coisas diferentes. São diferentes? Você pode ter a pressão ocular alta, que é o glaucoma, né? E ser normotenso, não tem nada a ver. Agora, quando você não controla a pressão, o que é que acontece? Pois é, inicialmente o órgão primeiro acometido é o coração. O coração ele tem uma espessura determinada, que você pode medir isso quando faz um ecocardiograma. Eu vou fazer uma comparação para você entender bem. Existe o coco verde, que tem aquela carnezinha fininha que a gente come com a colher. O coração é um coco verde, o bom, que você tem aquela películazinha dela fina. Quando o coração se submete a regimes de pressão alta, é como que seja o coco seco. Ele vai engrossando por dentro. Ele mantém estruturalmente o mesmo tamanho. Você faz um raio-x é o mesmo tamanho. Mas se você faz um EC, mede a espessura da parede, a espessura do septo, ela aumenta para 1,3, 1,4, 1,5. E isso é muito ruim, porque é o primeiro estágio da insuficiência cardíaca. O coração, ele primeiro se hipertrofia, quer dizer, ele engrossa a parede, depois ele relaxa e perde a função dele de mandar o sangue para a frente. Bom, geralmente, nas urgências, se chega lá e coloca-se um comprimido debaixo da língua e diz, olha, você está impossibilitado de comer sal, vai entrar no regime. Há essa possibilidade de você fazer uma reorganização, a limpeza do sangue, a limpeza das artérias e ter uma vida boa? Antigamente eu costumava dizer que o hipertenso ia tomar remédio a vida toda. Hoje eu já não digo isso, porque tem medidas que para o hipertenso são impactantes. Por exemplo, perder peso. A gente vê muito isso nos pacientes que são submetidos à cirurgia bariátrica, que perde 30, 40, 50 quilos, normaliza a pressão, normaliza a colesterol, normaliza o diabetes, deixa até de tomar remédio. Então, a mudança no estilo de vida bem feita é capaz de trazer o paciente a um estado de normalidade que ele pode deixar de usar o remédio ou usar uma quantidade de remédio menor. É por isso que a recomendação do exercício físico, a dieta do sal, por quê? Olha, o sal é uma coisa estranha porque, eu vou lhe dizer, é uma notícia que a gente tem que colocar com muito cuidado na televisão. Mas existem pessoas que podem comer toneladas de sal e a pressão não sobe. Existem pessoas que, se comer a quantidade normal de sal, 5 gramas, por exemplo, por dia, vão se tornar hipertensos. A esses nós chamamos de sal sensíveis e de sal resistentes. O que é que eu vou dizer do sal que eu acho que pode ajudar? Como a gente não pode separar um paciente do outro, é bom que todo mundo evite o consumo exagerado de sal, que está onde? Enlatados, embutidos e conservas. E não adicione o sal depois da comida pronta, porque aí já é um crime. A comida já vem salgada, você coloca mais. Agora, um regime rigoroso de sal, não comer sal. Existem experiências no Brasil, os Yanomamis, aquela tribo indígena. Eles não comem sal, não são hipertensos. No entanto, a possibilidade de infarto do miocárdio aumenta. Em medicina é assim, tem coisas curiosas. Quer dizer, nem tanto e nem tão pouco. Agora, geralmente a indicação é corta o sal, bebida alcoólica, ingestão de gordura, alimentos embutidos, perda de peso, exercício físico e o fumo. Olha, eu ontem atendi uma cliente, se ela estiver me ouvindo, ela vai dizer, é verdade, doutor. Quando eu pego um paciente que tem um elenco de fatores de risco, tem tudo, está gordo, está sedentário, está hipertenso, está diabético e fuma. Eu digo, olha, a senhora quer saber por onde começar? Pare de fumar. Tudo o resto que eu fizer não terá o impacto para a sua saúde se a senhora parar de fumar ou se o senhor parar de fumar. Quer dizer, o tabaco é outra coisa. Há uma possibilidade dele também dar. Esse caso que eu falei de hipertensão mascarada é mais comum nos fumantes. No consultório é normal porque ele não fuma no consultório. Ele fica 1 hora na sala de espera. Então, é aquela curva. Quando ele sai e começa a fumar, a pressão fica dando picos o tempo todo, aumenta o que a gente chama de variabilidade da pressão. Agora, o tabaco é um desastre para
todos os outros órgãos, especialmente para as artérias coronárias. Vamos falar sobre o caso agudo, grave. O paciente nunca controlou pressão e aí ele tem um famoso AVC. Ele pode ser isquêmico ou pode ser hemorrágico. Qual é a diferença e por que dá o AVC? Pois é, são coisas curiosas. O hipertenso, como eu lhe disse, ele faz durante o período que foi hipertenso agressões vasculares. O cérebro é emaranhado de vasos, né? Quer dizer, ele acelera o processo de aterosclerose. E o rompimento de um vaso cerebral é o determinante do quadro de AVC, que é acidente vascular cerebral, o famoso derrame, né? Então, isso acontece no hipertenso, tanto o hemorrágico, quando ele faz picos de pressão muito alto, 22, 25, né? E é surpreendido por uma hemorragia. Ou ele pode fazer isquêmico e pode fazer até trombótico também. Uma artériazinha aqui do pescoço, que são as carótidas, que está envolvida na doença da hipertensão. Larga um trombo, vai para a cabeça, obstrui um vaso. Então, aquele segmento que devia receber sangue pós-obstrução não recebe, vem um acidente isquêmico, que pode, inclusive, evoluir depois para ser hemorrágico. É uma coisa tão grave que praticamente 50% das pessoas que têm um acidente desse morrem ainda no ambiente hospitalar. Vamos controlar a pressão. Vamos controlar a pressão. Doutor Marco, muito obrigado pela entrevista. Ok, Miguel. No próximo bloco você vai ver um projeto social que está dando mais qualidade de vida a crianças do conjunto Lucila Toledo, na periferia de Maceió. E também vai conhecer o Rei do Barro, um artesão que há mais de 40 anos transforma essa matéria-prima em obras de arte. Algumas já foram levadas para fora do país. Pauta especial, volta já.